Bom, graças a Deus nós estamos aqui para a nossa aula do curso de especialização na Carta aos Romanos. E nós estamos no capítulo 1 e vamos avançar agora para o versículo 5. Eu peço para os irmãos aí terem um pouco de paciência, que não foi possível enviar o material didático, tá bem? No caso aí o material didático seria o nosso PDF. Mas nós vamos estar providenciando para que todos os irmãos e irmãs recebam aí. Hoje nós vamos aqui, eu vou utilizar algumas bíblias, alguns livros para o versículo de número 5. O apóstolo Paulo, paz, amados irmãos que estão chegando, Deus abençoe. Então aqui é a versão revista e corrigida que normalmente nós utilizamos. Amém. Então Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas Santas Escrituras, acerca de seu filho que nasceu da descendência de Davi segundo a carne, declarado Filho de Deus em poder segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo nosso Senhor, pelo qual recebemos a graça e o apostolado. A graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome. O versículo de número 5 é o versículo que nós vamos estar estudando nesta noite. Aqui está a tradução ecumênica brasileira. Ela diz assim: por ele nós recebemos a graça de ser apóstolo, a fim de conduzir a obediência da fé para a glória do seu nome, todos os povos pagãos. Então nós temos aqui duas versões e eu conto ainda aqui com mais uma tradução, que é a tradução da CNBB, Convenção Nacional dos Bispos do Brasil. Diz para nós aqui: por ele recebemos a graça da vocação para o apostolado, a fim de trazermos a obediência da fé para a glória de seu nome todas as nações. Vamos então começar aqui os nossos estudos. E por onde a gente começa, meus irmãos? Com a ideia de que nós, ou o apóstolo Paulo, ele admite de que ele tem uma vocação. E essa vocação ele recebeu do próprio Cristo. Então, é uma vocação, e isso aí nós já estudamos um pouco, é uma vocação com finalidade, tá bem? Com finalidade. Agora, como que se recebe esta vocação? Ele vai dizer o seguinte: recebe-se pela mediação do Senhor Jesus Cristo. Mediação do Senhor Jesus. Vamos falar um pouquinho sobre a importância de Jesus como nosso mediador para as coisas de Deus, tá, amados irmãos e irmãs? O que acontece? Nós já aprendemos que Deus, ele é o absolutamente outro, tá bem? Quem apresenta Deus como o absolutamente outro, nesta linguagem, é um teólogo chamado Karl Barth, tá bem? Karl Barth vai dizer que Deus é o totalmente outro, o absolutamente outro. O que significa isso? Depois tem um outro teólogo chamado Paul Tillich, que ele vai explicar o que Karl Barth disse. O que significa isso? Lembrando que é um curso de especialização, e esses teólogos que eu estou citando, os irmãos na primeira oportunidade vão conhecê-los. Vão ler as suas bíblias, aliás, as suas biografias e as suas obras. Então o que acontece? Ao discernir que Deus é o totalmente outro, o absolutamente outro, quer dizer que Deus ele é o que a teologia tradicional chama de transcendente. Está fora do universo, tá, meus irmãos? Deus está fora do universo, fora do mundo. Isso é transcendência. E não é fora colado parede com parede, é fora distante mesmo. Aqui está o mundo com toda a sua totalidade, com toda a sua vastidão, com toda a sua imensidão. Pensa no mundo se expandindo cada vez mais, e o nosso Deus, que criou os céus e a terra, criou todo este mundo, ele é transcendente, ele está longe deste mundo, fora, 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 fora. Essa distância entre Deus e o mundo, tá bem? Que a teologia tradicional chama de transcendentalismo, bem?
O Karl Barth, ele falou, é por isso que Deus é o totalmente outro, o absolutamente outro. Ele não tem paridade com o mundo não se parece com Deus, Deus não se parece com o mundo. Aí você, para ter uma comparação, eu peço que vocês imaginem agora um grão de feijão. O grão de feijão, ele é o mundo, ele é o universo. E você é Deus. Isso é uma comparação. Qual que é a proximidade entre você e o grão de feijão? O que o grão de feijão tem a ver com você? Qual que é a natureza sua e qual que é a natureza deste grão? Nenhuma. Nem em aparência, nem em natureza. Você é o totalmente outro comparado com o grão de feijão. O absolutamente outro. Aí vai chegar para nós o Paul Tillich e vai nos ensinar sobre o princípio do distanciamento, tá bem? Vocês podem anotar aí. Princípio do distanciamento. Que significa isso, meus irmãos? Significa que existe um distanciamento chamado de qualitativo entre nós e Deus. Distanciamento qualitativo. O grão de feijão é de uma qualidade e o ser humano é de outra qualidade. O grão de feijão ele é simples e o ser humano ele é complexo. Então há um distanciamento qualitativo entre nós e esse pequeno vegetal. Absolutamente outro, também esse pequeno cereal. Absolutamente outro, totalmente outro. Isso para a gente fazer aí uma comparação bem esdrúxula, inclusive, entre nós e o nosso Deus. Deus é o totalmente outro. Deus é transcendente. Deus está fora do mundo. Fora, absolutamente fora do mundo. Aqui estamos nós. Aí o apóstolo Paulo, ele vai dizer que nós todos andamos segundo o príncipe do que opera neste mundo. O príncipe do ar, tá bem? As potestades do ar. Andando de acordo com os desejos do nosso coração. Todos nós mortos como zumbis em ofensas e pecados. Deus continua sendo Deus. Nós estamos em desumanização, meus irmãos. Um processo de desumanização. Porque o ponto zero da nossa humanidade era o Éden. Você e eu, no Éden, estamos em um processo de humanização. Agora, entrou o pecado. Com a natureza do pecado, nós entramos num processo de desumanização. Os teólogos do calvinismo, eles vão chamar isso de depravação total do gênero humano. Você e eu e toda a humanidade vamos chegar a um grau de esvaziamento da nossa humanidade em que nós vamos nos parear com os animais e depois nós vamos nos rebaixar um pouquinho abaixo do nível do irracional dos animais. Vamos sofrer uma penalidade de morte pior do que a penalidade de morte dos animais. Isso aí é a depravação absoluta do gênero humano. Nós vamos ficar totalmente desqualificados para a vida. Nós, seres humanos, com toda a nossa vaidade, com toda a nossa aparência, com toda a nossa ciência, conhecimento e progresso tecnológico, chega um momento em que nós vamos nos esvaziando de nossa humanidade, vamos nos animalizando, chega num grau de animalidade tão grande que nós vamos nos tornando bestas feras. Como bestas feras, nós vamos inventar armas de guerra, nós vamos inventar as guerras para fazer a manutenção da paz, vamos inventar leis que são leis injustas para manter o nosso sistema iníquo, vamos construir torres que nem a Torre de Babel, até que chega um ponto, meus amados irmãos, em que nós estamos assim execráveis diante de Deus. Depravação total do gênero humano. Essa depravação total, meus irmãos, tem um livro que eu escrevi, tá? Não escrevi sobre isso exatamente, tá? Somente. É este livro aqui, ó. Livre-arbítrio, tá bem? Livre-arbítrio, predestinação, livre-arbítrio e a escravidão da vontade. Então, nesse livro, tem um ponto que eu falo sobre a doutrina calvinista, sobre a depravação total do gênero humano.
tá bom? Depois, se os irmãos quiserem entrar em contato, a gente pode conversar aí para eu estar enviando para os irmãos, ver aí as condições para enviar. Então falo um pouquinho aqui sobre essas 5 doutrinas dos calvinistas, tá bem? 5 pontos. O sumário aqui, tá bem? A liberdade e os 5 pontos da doutrina calvinista. Somente os predestinados eles são chamados. Então vamos lá, aqui na página 22. A doutrina da graça comum, porque é o que nós vamos falar um pouquinho sobre a graça hoje. A doutrina da graça comum está relacionada com um dos 5 pontos do calvinismo, que eles chamam de tulip, estabelecido nos cânones de Dort. O primeiro ponto é a total depravação do gênero humano, tá bem? Então a gente fala um pouquinho aqui. Que ponto é esse? Primeiro, nós temos a depravação total do gênero humano como espécie, tá bem? Então, enquanto espécie humana, nós estamos em um processo de desumanização, porque o pecado ele se intrometeu em nossa natureza. O pecado trouxe para nós a natureza da morte. Nós temos agora a natureza do pecado e a natureza da morte. Esses dois camaradas aqui ficam agindo em nossa mente, alma e coração, sentimentos e atitudes, vão nos levando de mal a pior, de tal maneira que até o bem que a gente quer fazer acaba sendo com uma má intenção. Então nós temos aí a depravação enquanto espécie. E outra coisa, nós atualizamos a doutrina da depravação do gênero humano como? Individualmente. Quando cada um de nós toma uma decisão ou uma atitude que comprova que nós somos pecadores, nós apertamos lá o botão de atualização do sistema. Quer dizer que todos nós estamos nessa engrenagem. Por isso que Deus é o totalmente outro. É totalmente incompatível conosco, meus irmãos. Nós estamos mortos em ofensas e pecados. Andamos de acordo com os desejos da nossa carne e dos pensamentos, segundo o príncipe das potestades do ar. Aí diz o apóstolo Paulo na carta aos Efésios: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, com o seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em ofensas e pecados, enviou o seu Filho Jesus Cristo para poder reverter essa situação. Só Deus pode reverter a situação de morte e de pecado que opera dentro da nossa natureza. Isso aí é ponto que deve ser entendido pelos estudantes de teologia, tá bom? Agora, sendo Deus o absolutamente outro, o transcendente, o abissal, tá bem? Deus é abissal. Por mais que você tivesse aí condições de sondar Deus, você nunca chegaria ao fundo do poço, tá bem? Porque Deus é abissal, Deus é sempre transcendente, sempre infinito, sempre se expandindo para dentro de si mesmo. Você e eu numa qualidade ou numa desqualificação absoluta, você e eu totalmente desqualificados. O que vai fazer agora Jesus? Jesus vai ter que transpor o abismo, tá, irmãos? Ó, transpor o abismo. Ele vai sair do seio do Pai, ele vai criar um caminho entre uma ponte entre o Pai e o mundo, vai criar uma ponte, um caminho. Jesus vai se comunicar com o mundo que foi criado, vai trazer a natureza divina para dentro do mundo. Aí vem o segundo conceito teológico, chamado de imanência, tá bem? Então a gente já falou da transcendência e agora a imanência. Jesus vai entrando em nosso mundo. É a sua imanência. Imanência, Deus está entrando através da pessoa do Senhor Jesus. E Ele vai fazer essa mediação entre Deus e a criação. É uma mediação conflituosa, tá bem? E o resultado final do Evangelho da Paz foi a crucificação do Filho de Deus, porque veio para o que eram os seus, mas os seus não o receberam. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. E esta acaba sendo a condenação. Agora, ele enfrenta o pecado, ele enfrenta a morte, ele enfrenta os principados e potestades, ele enfrenta as autoridades humanas e ele enfrenta o pecador como espécie e o pecador como ser humano, como indivíduo dentro
dessa espécie. E ele vai fazer essa mediação, que é uma mediação improvável, tá, meus irmãos? É uma mediação impossível, é uma mediação imprópria. Por quê? Porque Deus continua sendo transcendente, o totalmente outro, tá bom? Ele é o absolutamente outro e nós estamos aqui embaixo, no andar de baixo. Cristo vai ser o mediador eterno, tá bem? O mediador eterno das virtudes que estão nos céus, dos valores que estão nos céus, do Espírito Santo que está nos céus, da comunhão que está nos céus. Jesus vai ser o caminho, a verdade e a vida. Jesus vai assumir as propriedades do homem, porque ele tem as propriedades do divino, de Deus. E a Bíblia diz que, vindo ele de longe, nos evangelizou a paz. Derrubou a parede de separação que havia, e de todos os povos, ou de dois povos, fez um só em si mesmo. Cristo é o mediador das virtudes eternas. E a primeira das virtudes, meus irmãos, que o Senhor Jesus ele vai trazer para nós, é o que a Bíblia chama de graça, tá bem? A graça de Deus. Então essa graça de Deus, quando você lê os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, o conceito está lá, tá bom? O conceito está lá. Mas a palavra graça, ela não aparece no mesmo contexto dos evangelhos, como ela aparece lá nas cartas do apóstolo Paulo e depois também do apóstolo João. Então no evangelho é de uma maneira e depois nas cartas é de outra maneira. Para a gente entender, eu trouxe aqui, tá bem, uma amiga que eu estou sempre citando para vocês, que é a enciclopédia de Bíblia, Teologia e Filosofia do Dr. Russell Norm Champlin, tá bem? Aí vamos ler aqui o que ele explica sobre graça, tá? A palavra graça, ela vem do latim gratus, agradável, amável. São três graças clássicas da sorte, da fortuna e da providência. E expressavam o conceito dos antigos sobre as graciosas operações do poder divino. Dentro da teologia cristã, a graça veio a indicar o favor divino gratuitamente oferecido com base na missão de Cristo, recebida através da confiança humana na palavra de Cristo. Aí existem aqui as palavras em hebraico para graça, e como nós temos o Novo Testamento em grego, tá, irmãos? O vocabulário no grego é charis. A palavra traduzida por graça envolve muitos sentidos. Significa graciosidade, atrativos, favor, cuidados ou ajuda graciosa, boa vontade, saudação nas cartas, bênção expressa no fim destas cartas. Isso ocorre em todas as epístolas de Paulo, aparecendo ali os significativos de aplicação prática de boa vontade, favor, dom gracioso, bênção graciosa, favor divino e gratuito. Deus é o Deus de toda a graça. Então a gente começa aqui a entender que a palavra graça, do grego charis, vai falar deste presentão que veio dos céus, tá bem? Este presente glorioso que o Senhor Jesus trouxe do céu. Deus é o absolutamente outro, totalmente outro, não tem a obrigação, tá bem, de nos salvar, não tem a obrigação de manter comunhão conosco. O que Deus faz? Deus traz um atributo que existe lá só com Ele, meus irmãos, só com Ele, lá do lado de fora do universo, do lado de fora do mundo. Porque o Senhor Jesus é o seguinte, o apóstolo João falou, a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. O Senhor Jesus trouxe a graça e a verdade. Trouxe da onde? Trouxe do Pai. Ele estava no seio do Pai, estava lá junto da comunhão com o Pai. Então quando ele veio, a Bíblia diz, e nós vimos a sua glória cheia de graça e de verdade. Então Cristo trouxe uma virtude. Quando ele construiu a ponte entre a eternidade e o nosso mundo, ele trouxe uma dispensação de graça. Uma graça que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo se relacionando,
um com o outro, de uma tal maneira que um agracia o outro. A graça do Pai está no Filho, a graça do Filho está no Pai, e a graça do Pai está no Espírito Santo, e assim por diante. Os três, eles são Deus da graça, tá bem? O Deus da graça. Aí as nossas traduções vão dizer que é uma espécie de presente ou favor imerecido, que é uma tradução bem clássica. Imerecido, por quê? Porque nós, meus irmãos, somos de uma natureza que eu falei para vocês, é a natureza do feijão em comparação com o ser humano. É o totalmente outro, nós somos incompatíveis. E para que Deus tenha algum relacionamento conosco, Ele não vai poder observar quanto vale o show, tá bem? Ou seja, pesos e medidas. Ele não pode entrar num relacionamento conosco com base nas prescrições éticas, morais e legais, que só serve para a horizontal, meus irmãos. O que existe de lei aqui só serve para nós. Entre nós e Deus a lei não serve. A gente vai ver isso aqui bastante na carta aos Romanos, tá bem? Aqueles que passarem para os próximos módulos, porque cada módulo tem a duração de 3 meses. Nós começamos em julho, vocês lembram? Passou-se o mês de julho, está acabando o mês de agosto, nós vamos para o mês de setembro. Final de setembro termina o primeiro módulo de especialização na carta aos Romanos. Então o que vai acontecer? Nós vamos estudar depois, mais aprofundadamente, esta relação da graça de Deus conosco aqui. Simplesmente nós somos absolutamente incompatíveis com a eternidade onde Deus está. Nada a ver. Aí o que faz Deus? Envia o Senhor Jesus. Pode manter uma relação conosco com base no Velho Testamento? Não pode. Por quê? Porque o Velho Testamento ele é a dispensação das promessas e a dispensação da lei. O que faz Cristo? Traz as bem-aventuranças da eternidade entre nosso mundo. E Ele coloca tudo numa linguagem que é chamada de linguagem do Evangelho. Coloca toda a linguagem da eternidade na linguagem do Evangelho, anunciando a boa nova. Deus vai entrar num relacionamento com vocês, e nesse novo relacionamento a base é nova. Vinho novo em odres novos. É o que é a promessa. Pega-se a água e se transforma em vinho, tá bem? O que é a água, meus irmãos? A água é a representação daquilo que é espiritual. O que é o vinho? Vinho é a representação daquilo que é do humano, do sangue. Então vai pegar aquilo que é o espírito e vai trazer para o mundo do humano. Mas como? Cheio de graça e cheio da verdade de Deus. A Bíblia diz cheio, tá bem? Cheio. Agora que Deus decidiu, meus irmãos, que Ele iria se relacionar conosco pelo princípio da graça, pela virtude da graça, vocês acham que Deus vai dar um passo atrás? Não, eu me arrependi, eu não quero mais me relacionar com a graça, não. Estou arrependido porque esse povo aí nem lei, nem graça. Vocês acham que Deus agora está arrependido e Ele vai começar a aplicar a lei de Moisés, ou a lei dos homens, ou os códigos morais para poder se relacionar conosco? Isso não vai acontecer. Por quê? Porque por graça Jesus saiu dos céus. Por graça Jesus entrou no mundo. Por graça Ele efetuou a obra da cruz. Por graça Ele ressuscitou e foi para os céus. Em graça Ele nos salva. E Ele faz essa mediação impossível entre nós e Deus. Impossível. Significa que na hora de Ele olhar para nós, ao invés de Ele olhar para as nossas ofensas e os nossos pecados, Ele vai olhar para nós usando a lente do Evangelho, a lente da graça de Deus. Ele coloca a lente. O que é que Ele vai enxergar em nós? Alguém que precisa de misericórdia, tá bem? Que precisa da graça e do perdão e da clemência de Deus, senão nada feito. É isso que diz o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo se tornou o apóstolo Paulo não porque ele era o fariseu, não porque ele conhecia o grego, o hebraico e o latim, não porque ele possuía cidadania romana e cidadania hebraica, não porque ele ficava lá na Europa. O apóstolo Paulo recebeu a graça e o apostolado não é por causa que ele era um magnata do evangelho. Ele recebeu a graça e o apostolado porque é graça sobre graça. É uma decisão divina. Não foram colocadas credenciais diante de Deus, ou méritos, meus irmãos, ou promessas. Nada disso.
O apóstolo Paulo foi agraciado sem ele sendo totalmente incompatível com a obra de Deus. O apóstolo Paulo, quando era Saulo, era tão incompatível com a obra de Deus quanto qualquer um de nós. Nós somos incompatíveis com o céu. Não tem compatibilidade. Eu, por exemplo, aqui estou com o meu computador. Estou com um problema no meu computador aqui porque eu não consigo baixar uma placa de vídeo. Todas as placas de vídeo que eu baixo aqui são incompatíveis com o sistema. Não roda, o sistema não aceita. E já levei no técnico. E eu vou ter que colocar uma outra placa de vídeo para que com outro drive eu possa acessar aqui as configurações do meu monitor. Por quê? Porque o meu monitor ele é muito melhor do que a placa de vídeo que está na placa-mãe. Então tem a placa-mãe, na placa-mãe tem uma placa de vídeo que é uma operação básica. Sabe? Mostra a imagem e pronto. Mas ela não tem uma alta resolução. Ela não tem uma alta definição. A placa de vídeo que está na placa-mãe, ela não suporta o meu monitor. Então eu vou ter que comprar agora um adaptador de vídeo. Por que eu estou falando isso aí? Justamente para os irmãos entenderem em uma comparação. O Evangelho ele é de outra natureza e ele é incompatível com o nosso sistema operacional aqui. Nossa natureza opera de um jeito, ela gira de uma direção. Ela é uma engrenagem para a morte. Essa é a nossa natureza. Deus tem que dar um tranco, um colapso, uma parada, uma morte para nós, para parar com o processo, para que ele venha com a outra placa, para que ele venha com o Evangelho, ele venha com outra mensagem, com outro tratamento para nós. Porque nós estamos desabilitados para os céus, meus irmãos. Você e eu estamos desabilitados para morar com Deus. Precisa acontecer uma transformação. E para fazer essa transformação, aí vem a graça de Deus. Então o apóstolo Paulo, que se tornou uma sumidade para nós na teologia cristã, ele era tão incompatível com os céus quanto você e eu. Ele não tinha nada de especial a mais do que você e eu. Aliás, tem um dos teólogos, eu não me lembro bem qual que é o nome, que diz que hoje nós conhecemos mais teologia do que o apóstolo Paulo. Veja só, que ironia. Hoje nós conhecemos mais de teologia do que o apóstolo Paulo. Nós ficamos anos e anos estudando centenas de milhares de teólogos, enquanto que o apóstolo Paulo não passou por esse preparo teológico. E, no entanto, nós não vamos nos tornar uma sumidade em Novo Testamento, como o apóstolo Paulo, que escreveu aí 48% do Novo Testamento. Nós temos aí uma pessoa que foi agraciada e ele admite isso aqui na carta aos Romanos. Eu vou fazer aqui uma pequena pausa também para ler aqui o chat que os irmãos escreveram. O áudio vai ficar aberto, tá bem?